Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 9 de março de 2020. União feminina é porque o ser taxada de louca no BBB agitou tanto a web. Na madrugada da segunda-feira 3/2, no BBB, as mulheres da casa enfrentaram uma situação tão comum a alguns de nós que agitou a web. A sister Marcela e Gisele foram contar às outras participantes a estratégia que a maioria dos homens da casa pensou em adotar dentro do jogo numa tentativa de seduzir as comprometidas, e a treta rendeu uma lição sobre a forma com que acontecem as relações entre homens e mulheres, dentro e fora do reality. Amiga, toda vez que uma mulher levantar sua voz, vai ter gente duvidando, diz a ginecologista natural Marcela. Toda vez que a gente se impor, a gente vai ser taxada de louca. Louca é um termo que as pessoas usam para não validar a opinião das mulheres. Esse tipo de comportamento masculino tem nome gaslighting, um termo para explicar quando o homem tenta minar a autoestima ou a opinião da mulher, e tem tudo a ver com o machismo com que convivemos diariamente. Confusão no BBB mostra machismo cotidiano na cena em que as mulheres vão tirar satisfação com os homens, especialmente com a Adson. Muitas questões de comportamento viram tema da conversa enquanto ele é chamado de machista por Flyslane. Marcela acaba comentando que tinha ouvido sobre a postura deles em relação às outras mulheres, especialmente Mari. Após a discussão, Marcela, Gisele, Thelma e Ping conversam sobre a repercussão dentro da casa. E o fato de ela ter se sentido taxada como louca, infelizmente, virou assunto de identificação entre as mulheres no Twitter. Ao mesmo tempo, foi uma forma de mostrar que a união feminina chamada sororidade vale muito para as mulheres se sentirem mais fortes para combater o sexismo e o machismo. O Espírito e Emmanuel, no livro Vida em Vida pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, esclarece sobre a lei de sociedade que está na quarta parte do Livro dos Espíritos, e inicia pela pergunta 766. A vida social é natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Emmanuel aborda essa questão na mensagem intitulada Contato Social. Não menosprezes o quadro de luta em que nasceste. A sociedade humana é um filtro renovador do espírito que surge e ressurge na carne a fim de purificar-se e evoluir para a luz. Seja onde for o ponto de ação em que te situas, deixa que o grande entendimento te inspire o caminho para que a bondade te sustente o roteiro. Não te consagres à reprovação diante das faltas alheias, nem cultives o azedume à frente do mal. Recorda que a justiça divina preside todas as ocorrências, operando as necessárias transposições no curso das horas, a fim de que todas as criaturas se ajustem ao destino que o mundo lhes assinala. Os que hoje escapam deliberadamente ao dever de ajudar, voltarão amanhã com os tristes remanescentes da própria fuga para que lhes recapitulem os lances do aprendizado. Não necessitas acusar o delinquente que te aflige a visão, porque o tempo gravará nele mesmo os dolorosos sinais da loucura que se confia, e nem te cabe criticar os afortunados que tripudiam, insensatos, no sofrimento dos infelizes, porquanto, mais tarde, envergarão a estamenha da angústia, restaurando a tranquilidade do próprio ser.
Lembra-te de que os revoltados regressarão ao palco da terra, em dolorosas inibições para que aprendam a buscar o prazer de servir, e não ouvides que a inteligência ingrata e escarnecedora retomará um corpo enfermiço em que hei de a ti a ser-lhe-á inquietante cadeia de temporária derrota. Guarda a certeza de que o Senhor nos concede o contato social por lição sublime na escola da experiência. Os ignorantes e os sábios, os melhores e os menos bons, os superiores e os subalternos, os familiares e os companheiros, as simpatias e os desafetos são recursos educativos, com que a infinita bondade nos aprimora. Arma-te de paciência e de amor e compadece-te de todos, auxiliando sem distinção. Não violentes. Não firas. Não condenes. Não amaldiçoes. Cada qual de nós é peça importante na engrenagem da vida e o trabalho essencial que nos cabe fazer é justamente do nosso próprio burilamento, de vez que, retificando em nós aquilo que nos aborrece nos outros, estaremos aperfeiçoando em nós mesmos os valores imperecíveis da evolução. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.